Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Fernando em Pessoa. Neste 8º capítulo, vamos apresentar outro poema bastante conhecido do nosso autor, que parece revelar uma contida rebeldia. Chama-se Liberdade e também se insere em Cancioneiro, a obra ortônima, aquela que ele assina com seu próprio nome. Vamos a ele. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quando abruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando, em vez de criar, seca. O mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Contrariando a maioria dos poemas reunidos em Cancioneiro, logo podemos notar o conceito de liberdade pelo desprendimento formal, na irregularidade das estrofes, estrofes com número de versos e versos com número de sílabas variados. O poema vai se constituindo pela iconização da liberdade poética, estrofação livre, versos livres, ritmo variado. Vamos à interpretação. A princípio, o poeta se coloca contra as convenções, os estereótipos, aquilo que para sermos bons e adequados ao convívio social precisamos fazer. Os deveres, o estudo, a formação e a informação literária, a satisfação de burlar o convencional. Ai, que prazer! Chega ao nível dos sentidos. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. Temos então a depreciação dos conceitos que se adquirem, caminhando para a valorização do que é natural, das coisas espontâneas, da natureza que vive muito bem sem ter que aprender nada, de tudo que é natural e simples. O sol doira sem literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. A depreciação das convenções. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando abruma, quando o momento está, parece encoberto. Lembram do nevoeiro da mensagem? Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Novamente o Dom Sebastião. O descomprometimento de esperar em vão, ou não. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem também. Ao final, no rastro da simplicidade da criança, deixai vir a minhas criancinhas. Surge Jesus Cristo superposto a tudo. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças. Há quem veja aqui uma referência a Salazar, que antes de tomar definitivamente o poder, foi ministro das Finanças. Então, o mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Jesus Cristo não escreveu nada, mas exemplificando, disse tudo. Dividiu o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Muito bem, fácil de entender, certo? Fernando Pessoa não é complicado de ler. Cansou de tanto intelectualizar e já se projeta no mestre Caeiro e Ricardo Reis. Mas e aquela epígrafe? Falta uma citação de Sêneca. Alguém poderia acreditar que Fernando Pessoa esqueceria de procurar a citação e deixar o poema incompleto? Obviamente não, pois aqui está
a chave para a interpretação do poema. Mas quem é Sêneca? Sêneca viveu de 4 a.C. a 65 depois de Cristo. Foi um filósofo, escritor, político romano, mestre da retórica e principal representante do estoicismo. Grosso modo, o estoicismo se caracteriza por uma ética e uma rigidez de princípios morais, pela aceitação do destino, pela extinção das paixões, caracteriza o homem sábio, aquele que está apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerceu intensa influência na ética cristã. O estoicismo afirma que as virtudes devem ser baseadas nos comportamentos, na ação, não apenas nas palavras. O cumprimento do dever era um serviço à humanidade. Quando estudamos filosofia, normalmente estudamos epicurismo e estoicismo, se contrapondo. Epicurismo busca a felicidade pelo prazer e estoicismo pela contenção, pela sobriedade, pela observação das normas. Daí a ironia de Fernando Pessoa. Confessa, via ausência de Sêneca, a impossibilidade de tal liberdade. Indícios não explícitos dos oxímoros em Fernando Pessoa, que trataremos mais adiante. Ele desconstrói todo o poema. A epígrafe diz: falta uma citação de Sêneca. Você, leitor, se quiser entender a minha liberdade, vá ler Sêneca, seus conceitos de sabedoria e de virtude e ainda sobre o estoicismo. E há edições que nem sequer citam a epígrafe. Essa é a ironia de Pessoa, que fez de sua vida um projeto literário, não viveu a vida real, apenas escreveu. Quando falamos em finanças, lembramos Salazar, que antes de tomar o poder, foi ministro das Finanças. Pessoa escreveu alguns versos sobre ele. E como curiosidade, eu vou citar aqui. Antônio de Oliveira Salazar. 3 nomes em sequência regular. Antônio é Antônio, Oliveira é uma árvore, Salazar é só apelido. Até aí está bem. O que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal, e sob o céu fica só o azar. É natural. Com os diabos, parece que já choveu. Eu vou colocar para quem se interessar o poema inteiro em nossas redes sociais. Obrigada, não esqueçam de interagir conosco na página, no YouTube ou no Instagram. Até mais!